quero te convidar a meditar em tudo que você tem passado, em tudo que tem acontecido. Mas também a meditar que você chegou até aqui. E se você chegou até aqui é porque o Senhor te ajudou, porque o Senhor nos ajudou. Então que você possa ser grato a Deus por mais um dia de vida, pelo fôlego, e que possa dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Então medite na letra dessa canção. São as lutas, mas a poderosa mão do Senhor nos levantou todas as vezes. As lutas, as batalhas, elas não encerram aqui, mas que todas as que passamos sirvam de motivação para que possamos lembrar que o Senhor está conosco, que Ele não nos abandonou, que Ele não nos deixou e que Ele não nos deixará. Lembre sempre que existe um Deus que está contigo, fortalecendo nessa caminhada. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Inúmeras foram as vezes. Eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai estar glorificando ao Senhor neste momento pelas tantas vezes que Ele te levantou, pelas tantas vezes que Ele te ergueu, que Ele mudou a situação da tua vida. E dessa vez não será diferente. Eu quero meditar com você nessa noite o que está lá no livro de 1 Reis, o primeiro livro de Reis, capítulo 19. Você pode estar acompanhando a leitura, fazendo a leitura na sua casa. É uma história muito bonita do profeta Elias. É um momento da fraqueza humana falando mais alto na vida daquele homem de Deus. Hoje, talvez muitos estão se encontrando como Elias, sem forças, desanimados, com medo da circunstância, com medo da perseguição, com medo de alguma situação e achando que não vai conseguir. Nesse capítulo, o profeta Elias ele recebe uma ameaça de Jezabel, que ela o perseguiria, já estava perseguindo, mas que agora fazia um compromisso de tirar-lhe a vida. Se você acompanhar os capítulos anteriores, você vai ver que o profeta Elias viveu milagres na sua vida, ele viveu grandes milagres. Através da sua vida, milagres aconteceram. O morto ressuscitou. Enfrentou vários profetas de Baal e venceu. Orou para parar de chover, orou para que chovesse. E Deus o escutou. Mas naquele momento ele temeu. E ele fugiu, atravessando o deserto. Se sentiu cansado em um determinado momento. Talvez você esteja nesse momento de cansaço. Porque algo está te fazendo temer, te cansou, desgastou. E você não está mais conseguindo olhar com os olhos espirituais. E isso tem te feito pensar em parar. Mas naquele momento em que o profeta adormeceu, ele foi acordado pelo anjo do Senhor, que havia preparado um alimento para ele.
disse: levanta, desperta, come. O profeta comeu. E novamente ele voltou a dormir, ele descansou. Depois de um determinado tempo de descanso, o anjo do Senhor preparou mais um alimento, mais um banquete para ele, disse: levanta e come. E ali ele comeu. E seguiu naquela caminhada. Primeira coisa, queridos. O profeta, ele pode ter ficado com medo, ele pode ter deixado a circunstância, ter alcançado aquela fraqueza naquele momento, mas ele não perdeu a comunhão com o Senhor, ele não perdeu a essência, ele não perdeu a sensibilidade para ouvir o Senhor. Mas naquele momento ele precisava de algo. Ele estava exausto, então ele adormeceu. Eu creio que o primeiro sono de Elias foi o sono do desgaste. Ele não descansou ali, praticamente ele desmaiou. Então o anjo, ele já estava sem forças, cansado, com fome, com sede. Então o anjo preparou o alimento. Ele comeu e agora sim, ele dormiria o sono do descanso. Revigorar suas energias, seu corpo. E aí ele despertava. Agora era o alimento para continuar a caminhada. Talvez você esteja aí precisando desse alimento, precisando. O alimento do cristão para esses dias difíceis é a oração, é a palavra do Senhor, é a comunhão com Deus. Talvez o anjo do Senhor tenha tentado te despertar para que você possa se alimentar, se fortalecer para seguir nessa caminhada. Mas será se você não tem perdido a sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Levante-se agora, se alimente dessa palavra. Alimente o seu espírito. Assim como Elias se levantou agora e seguiu a caminhada. Só que ainda assim, Elias partiu e se escondeu, encontrou uma caverna. E naquela caverna ele se escondeu. Ele passou a noite, mas ele ouviu a voz do Senhor. O mais impressionante é que mesmo em toda essa situação, Elias não perdeu a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Não importa o que você passou, não importa o que você tem passado, não importa como você se encontra, não perca a sensibilidade do Espírito. E o Senhor faz uma pergunta para Elias naquele momento, aqui no versículo 9 do capítulo 19. O que fazes aqui, Elias? Eu entendo essa pergunta de Deus como? Você tem um chamado, você tem uma missão. Aqui não é o teu lugar. O que você faz aqui? Eu te entreguei algo a fazer. E Elias, então, ele responde: Senhor, eu tenho sido zeloso pela tua obra, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, mas os filhos de Israel se desviaram, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, somente eu restei. Você já parou para pensar que quando a pessoa se encontra numa situação dessas, o desespero, a angústia, a depressão, ela se isola e acha que está sozinho, que ninguém mais enfrenta a situação como aquela, e é a hora de desistir, eu não dou conta mais, porque eu? É só comigo? Entra o vitimismo, o coitadismo. Elias entrou nessa situação. Ah, Senhor, só sobrou eu sou tão zeloso da tua palavra, mas agora estão querendo me matar. E ele pediu. Ele pediu a morte. Mas o Senhor disse: não, Elias, vem aqui fora. E o Deus que se apresentou ali para Elias. Elias pôde ver um grande vento.
Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava naquele vento nem no terremoto, mas veio aquela brisa suave. Veio o fogo, e depois do fogo a brisa suave. E ali ouvi-se a voz do Senhor. Mais uma vez uma pergunta: o que fazes aqui, Elias? Quando você se coloca na caverna, você quer respostas. Por que, Senhor? Para que, Senhor? O que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Por que comigo? Talvez Elias ali também estava esperando uma resposta do Senhor. E, mais uma vez, Deus lhe pergunta. Não veio uma resposta, mas uma pergunta. O que fazes aqui, Elias? E ele repete novamente: eu fiquei sozinho, eles buscam tirar a minha vida. Aí o Senhor diz: não, Elias. Você tem um chamado, volta e continua o que eu te mandei fazer. O Senhor naquele momento estava dizendo para Elias: eu estive contigo esse tempo todo, eu continuarei contigo, simplesmente faz a obra, faz o que eu te mandei. E aí ele prepara. Enquanto Elias estava com medo do passado e do presente, como a circunstância que o fez chegar ali, e como ele se encontrava, o Senhor já estava preparando, ele manda ele voltar e ungir o rei sobre a Síria, ungir o rei sobre Israel e ungir um profeta no lugar de Elias. Observe que, enquanto Elias se prendia no passado e no seu presente melancólico, o Senhor estava dizendo: eu te enviei para fazer as coisas futuras. O Senhor olha lá na frente, porque o amanhã pertence a Deus. E a nós hoje cabe apenas confiar e obedecer. Naquela mesma caverna onde Elias se escondeu, ficou melancólico, depressivo, ele também ouviu a voz de Deus. Recebeu a missão e pôs-se a caminho. Nós estamos em tempo do fica em casa, mas que essa casa não seja a caverna para se esconder, para deixar de ouvir a voz de Deus. Levanta, se alimenta, busca, se encha da palavra, se encha da presença do Senhor, ouça a voz de Deus e cumpre a missão. Se desprenda do passado e do presente de circunstâncias tristes, amargurosas, e entre e olhe para frente, para o alvo. Elias saiu daquela caverna, cumpriu a palavra do Senhor na vida dele. Ainda há vidas que esperam você sair da caverna. Assim como Eliseu estava à espera de Elias para cumprir o seu chamado, para viver o seu chamado, há pessoas também que estão esperando você sair dessa caverna, fazer a vontade do Senhor, para fazer grandes coisas para o nosso Deus ainda. Saia da caverna. Ouça a voz de Deus. Eu te digo, levanta, se alimenta, recobra as energias, recobra as forças e ouça a voz do Senhor. Cumpra a sua vontade, exerça o seu chamado, exerça o seu ministério. Que o Senhor alcance o teu coração com essa palavra e que você possa tomar um posicionamento diante dele. Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado pelas vidas alcançadas. Obrigado porque o Senhor é santo, poderoso. Que o teu nome glorificado entre as nações. Pai, vem alcançando agora, meu Deus, os enfermos, vem alcançando agora, meu Pai, os depressivos, que o teu poderoso
poder, que a tua poderosa mão esteja alcançando essas vidas e arrancando dessa situação. Que a tua vontade soberana reine sobre as nossas vidas, que a tua igreja, meu Deus, seja, meu Pai, coluna nesse momento em que o mundo precisa da manifestação dos filhos de Deus. Que teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te peço, Pai, em nome de Jesus.